Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Hoje é dia 15 de junho de 2025 e este é o episódio número 103. E, gente, esse episódio ele trata de um assunto muito delicado. A crise atual pela qual está passando a Cacau Show. Eu não vou explicar para quem está me assistindo quem é a Cacau Show. Ela é simplesmente a maior rede de franquias de venda de chocolate do mundo. Eu não preciso explicar quem é o seu fundador, Ale Costa. Se você que está me assistindo não conhece, procure na internet, é um amplo material. E vocês sabem que em fevereiro desse ano, eu assisti alguns vídeos sobre a Cacau Show, sobre o lançamento do parque temático do Cacau, feito pelo seu fundador. Assisti a 2 ou 3 podcasts do fundador da Cacau Show. Eu sempre tive muita curiosidade sobre essa empresa, uma empresa com pouca ou nenhuma dívida, uma empresa de 6,2 bilhões de reais de faturamento aproximado em 2024. Sempre tive muita curiosidade e comecei a olhar. Era uma pendência antiga minha, ver como é a estrutura da Cacau Show, sem dúvida nenhuma um grande sucesso. E quando eu fiquei assistindo fevereiro, nem havia nenhuma crise, não havia nada, eu comentei com 2 ou 3 empresários, meus clientes, meus amigos, eu comentei o seguinte, eu disse para eles, puxa vida, eu não sei, algo está estranho nessa situação. Acho que o cara, o Ale Costa, o fundador, ele está se expondo demais. Ele está falando em fazer parque, mas obviamente, eu não sabia nada do que viria depois, eu não sou vidente, mas eu estava me referindo aos investimentos, ao timing do lançamento dos investimentos, se o cara não está dando um passo maior do que as pernas. Foi isso que eu disse. E, principalmente, a superexposição de um empresário na mídia. Nunca dá certo, gente. Há determinados pontos, há determinados comportamentos no mundo empresarial e na vida, que quem tem mais experiência, como é o meu caso, que você já sabe onde isso vai dar, algo vai acontecer, e foi isso que eu disse para esses empresários e amigos. Bom, 3 meses depois, maio e agora junho, estoura uma série de denúncias dos franqueados, de ex-empregados, de empregados atuais, falando de tudo o que se possa imaginar sobre a Cacau Show. Desde práticas abusivas de contratos com os franqueados, cobrança da taxa do cacau, cobrança de cursos que os caras vão fazer ou participar de reuniões, os franqueados, e aí vem toda um drama na internet. Vocês podem ver, olha, eu pelo menos já vi 2, 3 dezenas de vídeos falando de famílias destruídas, uma mulher dizendo que perdeu o seu marido, ele saiu de casa porque fracassou na Cacau Show, a outra dizendo que vendeu a casa que eles tinham de 2 milhões para investir na empresa, o outro que perdeu as garantias que a empresa exige num contrato de não sei 50 e poucas páginas, e assim vai. Então, uma série de denúncias dos franqueados, e aí vem também as denúncias também de franqueados, mas principalmente de funcionários e ex-funcionários, falando sobre seita, falando sobre tatuagens, os funcionários são intimidados a fazer determinadas tatuagens que o fundador gosta, com palavras de ordem, de entrar numa sala escura, luz de velas, para entoar cânticos, e aí fala em gordofobia, fala em fobias de toda ordem. Bom, isso é o que está acontecendo. E fique bem claro nesse vídeo que eu, Paulo Mubarak, eu nunca falei com ninguém da Cacau Show, não conheço
o Ale Costa, não conheço qualquer diretor da Cacau Show, nada, apenas eu sei o que as pessoas sabem pela mídia. Mas eu sei analisar negócios, essa é a minha profissão, sei analisar comportamentos nos negócios, esse é o meu trabalho. E aí eu conectei, até comentei com essas pessoas com as quais eu havia, para as quais eu havia falado em fevereiro, puxa, tem algo estranho, muita exposição, nunca dá certo, e acabou acontecendo este caso. E eu vou dizer para vocês 2 pontos. Então esse vídeo, ele não é para falar da Cacau Show. Eu não sei o quanto disso é verdade, eu não sei o quanto disso é mentira, eu não sei o quanto... Agora, eu sei ver na internet, no YouTube, por exemplo, mas muitos oportunistas que querem cliques nos seus vídeos, já julgando a empresa, já dizendo que é isso mesmo, que são fatos, mas não teve nenhum julgamento ainda, a empresa está sendo investigada. Se eu não me engano, pelo Ministério Público do Trabalho ou pelo Ministério Público Geral, não sei. Então, esse vídeo não é para falar se eu acredito nos fatos, ou acredito nas denúncias, acredito nas hipóteses, ou não, porque eu não tenho dado nenhum, a não ser aqueles que estão na internet. Mas este conjunto de eventos já me permite fazer um vídeo, esse episódio número 103, e a partir dele extrair lições que nós todos podemos aprender com este caso da superexposição do empresário Ale Costa e toda essa crise pela qual a Cacau Show está passando. Bom, 2 pontos. Em primeiro lugar, ponto número 1, empresário precisa ser discreto. Evidentemente que uma empresa tem que ter a cara do seu empresário, do seu fundador ou do seu CEO, evidentemente. Ninguém está falando, quando se fala em discrição, para que o empresário ele deve ficar escondido dentro da empresa, ninguém sabe quem é. Não, muito pelo contrário. Olha Steve Jobs na Apple, olha o Luciano Hang na Avan. Mas um empresário ele precisa ser discreto, principalmente em relação ao dinheiro e a sua vida pessoal. Primeiro ponto. E segundo ponto, é com tristeza que eu li aqueles comentários, porque mesmo que a empresa tenha os seus defeitos, eu estou falando mesmo, não é para defender a empresa, é porque nada foi julgado ainda. E é muito fácil jogar merda no ventilador, é muito fácil agora um ex-funcionário ressentido falar, não, lá eles tinham homofobia, gordofobia, generofobia, é muito fácil mentir. Nós brasileiros, nós não temos como um valor da nossa pátria a verdade. Nós queremos ter razão, nós somos orgulhosos e quando você lê os comentários na internet, você vê tristemente, eu vejo a comprovação do que um empresário me falou há muitos anos atrás. Ele disse, Mubarak, o povo brasileiro como um todo, é um povo muito invejoso, é um povo muito desqualificado em sabedoria. E resumindo, Mubarak, ele me disse, o povo brasileiro é muito burro. E quando você lê os comentários, você vê assim, para falar o mínimo, inveja, oportunismo, mas o brasileiro, ele confunde fatos com opiniões. Você vê, você dá uma opinião, o sujeito diz assim, bom, a Cacau Show explora os franqueados. Pô, mas eles têm 5.000 franquias e a gente está ouvindo uma amostra nem de 1% das franquias. E as outras? Ontem, antes de gravar esse vídeo, eu procurei em dados oficiais dos institutos que controlam franquias no Brasil e há 2 indicadores, número de lojas fechadas numa franquia e número de lojas repassadas. E normalmente as lojas são repassadas porque teve algum problema, ninguém repassa uma mina de ouro. E a Cacau Show, em relação ao número normal de mercado das franquias brasileiras, ela tem índices melhores
de lojas fechadas, menos lojas fechadas, um índice melhor, e um índice menor de lojas repassadas, ou seja, melhor do que o mercado. Então, eu não sei, eu olhei um dado. Agora, há depoimentos na internet, todos com voz arrumada, todos com voz de Google, todos com, parece que seguindo um determinado roteirinho, tem alguém por trás disso? Não sei. O tempo vai dizer. A empresa fez um comunicado, reconheceu a crise, o fundador mandou uma carta muito água com açúcar para os seus franqueados, estamos juntos, lado a lado, construindo prosperidade, nós rechaçamos todas as críticas e denúncias que estão sendo feitas. Bom, agora cabe investigações, cabe o curso normal da situação. Mas veja, se eu fosse resumir todo esse caso da Cacau Show, eu resumiria com uma palavra: ignorância. Ignorância do empresário em se expor demais, ignorância das pessoas em já saírem julgando sem qualquer condenação, sem um conhecimento profundo dos fatos. E não esqueçam de um ponto nesse triste episódio da Cacau Show. A Cacau Show, o Ale Costa, ele fez o lançamento de um projeto bilionário, um projeto de 2 bilhões, segundo ele, para a construção do parque temático, que é ótimo para o país, gera empregos, gera movimento, gera turismo, gera riqueza. Mas num ano em que as pessoas estão com dificuldades, o timing foi infeliz e foi demais. E festa, meu Deus do céu, foi muita festa. E ignorando que muitas vezes ele pode ter franqueados que estão lutando para pagar aluguel. Então de novo, gente, eu não estou dando razão para ninguém, eu não sou juiz, eu não tenho acesso aos dados e fatos, eu estou apenas falando sobre evidências que eu consigo falar. Então, o timing foi infeliz. E não esqueçam de um detalhe. Existe um sentimento, não é uma emoção, pode ser eventualmente uma emoção, mas normalmente é um traço de personalidade destrutivo na raça humana. Sabe qual é? A inveja. Vocês sabem que eu já fui executivo no Gerdau e, poxa, depois disso, há 28 anos eu estou aí nas empresas e eu me envolvo muitas vezes com comportamentos, com problemas nessas 2 jornadas que eu tive e continuo tendo nas empresas, como executivo do Gerdau e depois como consultor. E eu já tive gente sentada na minha frente que confessou que havia roubado a empresa. Eu já tive gente que confessou que matou alguém. Eu já tive gente que confessou que chegou em casa, um marido, e pegou a sua mulher na cama com outro sujeito. Vocês vejam aspectos íntimos. Mas eu nunca eu tive alguém na minha frente, ou nunca vi na internet, ou nunca vi em qualquer lugar, alguém admitir que é invejoso. Porque a inveja é talvez o sentimento mais degradante do ser humano. Porque ela coloca o ser humano numa posição absoluta de inferioridade em relação ao objeto da inveja. E você aí que está me ouvindo, você já teve inveja? E você aí que está me ouvindo, você não tem parentes próximos de você que têm inveja do seu sucesso? Tem, né? Não é verdade? A inveja é um sentimento horroroso, destrutivo, está dentro de todos nós e nós precisamos controlá-lo. E nós precisamos entender também o que move determinados comportamentos dos seres humanos. Então, quando eu comecei a ver muitos youtubers e os comentários das pessoas sobre o caso da Cacau Show, apareceu uma grande parcela deste sentimento. Inveja. Perdedores. Sabe aquele cara que diz assim, que é um perdedor, é um ferrado na vida, um lascado, e um preguiçoso,
E o sujeito, quando vê um caso desse, eu sabia, por trás de qualquer... Aliás, essa frase estava escrita nos comentários várias vezes. Por trás de qualquer fortuna sempre há o roubo, sempre há fraude, sempre há desgraça, sempre há miséria. Essa é a grande desculpa dos invejosos, dos perdedores. Eles olham para o cara que foi vitorioso, ainda mais no Brasil, que é um país de mentiras, ainda mais no Brasil, que é um país onde o empresário é execrado, sempre, e você diz, viu, tá aí, é por isso que ele é rico, não é porque ele trabalhou mais do que eu, não é porque ele estudou mais do que eu, não é porque ele poupou mais do que eu, é porque ele roubou alguém, não é? Não esqueçam de um detalhe, a inveja é um sofrimento causado pela felicidade alheia. E esse sofrimento causado pela felicidade alheia, ele provoca ressentimento. E o ressentimento é a etapa anterior ao ódio. E o ódio, ele gera ainda mais agora com a internet a oportunidade da difamação, a oportunidade da intimidação e a oportunidade do escárnio. E é o que a Cacau Show está sofrendo. Difamação, escárnio e intimidação. E por quê? Porque o sujeito que olha o empresário mega rico e expondo riqueza, ele se compara, porque ele tem tanto e eu não tenho. Ele adquire um senso de injustiça. Mas isso é porque ele está roubando, isso é uma injustiça, eu sou vítima. Os franqueados são vítimas, os empregados são vítimas, é seita. E ele começa a torcer pelo fracasso alheio. Conclusão do episódio 103, 15 de junho de 2025. Plano de ação oferecido por esse vídeo, principalmente para empresários e grandes líderes. Primeiro, cuide da sua narrativa. Produza realmente conteúdo e não exponha riqueza. Esses caras aí de infoprodutos, Thiago Nigro, Bruno Perini, o cara do G4, Thales Gomes, esses caras, eles usam a riqueza. Eu tenho uma casa de 28 milhões, eu estou nas pirâmides do Egito, eu tenho uma mansão não sei do que, eu tenho um Patek Philippe de $300 mil. Talvez eles usem isso como propaganda, viram? Sigam, façam os meus cursos, comprem os meus produtos e vocês serão tão ricos quanto eu? Talvez, não sei. Mas essa mega exposição, e esses caras todos que eu citei aí agora, o Thiago Nigro, o Bruno Perini, o Thales Gomes e tantos outros, esses três pelo menos são caras que eu admiro. Admiro muito, acho eles muito inteligentes, mas você ser inteligente em uma matéria não significa você ser inteligente em todas. Olha o Ale Costa. Vai dizer que o cara é burro? Porra, o cara formou a maior rede de franquias de chocolate do mundo, mas nem todo mundo é bom, quase ninguém é bom em todos os aspectos da vida humana. Então a gente precisa aprender. Esta exposição gere conteúdo, cara. A Cacau Show gere conteúdo sobre o cacau, sobre chocolate, sobre os benefícios do chocolate, sobre mil pontos. Mas não fica se expondo pessoalmente. Esse é o primeiro ponto. Cuidado com a narrativa. Às vezes você se expõe tanto, ainda mais em épocas de internet, que dá voz a milhões de idiotas, que você perde o controle da narrativa. Foi o que aconteceu agora com a Cacau Show. 2. Não sei se isso aconteceu com a Cacau Show, pode ser que sim, mas serve de alerta geral. Não perca o
termômetro da base. Mantenha-se conectado. Daqui a pouco você, empresário, você quer olhar o mundo, você começa a dar entrevistas, você começa a participar do Carnaval Carioca, você começa a participar de programas de televisão, a sua vida é só blog, 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 e dá aquela vontade que dá em todos nós de você falar como eu sou bom, como eu sou foda, como eu fiz um trabalho que ninguém fez. E daqui a pouco você perde a conexão com a base, com seus empregados, com seus franqueados, para quem tem franquia, como é o caso da Cacau Show, com os seus fornecedores, com os seus clientes. Você perde. E terceiro, questão do ego. Humildade, por gentileza. É difícil, eu sei. Todos nós temos o nosso ego, a gente gosta de falar como é legal, mas cuidado com essa questão da humildade. E um detalhe, para você levar a sua organização ou a sua vida pessoal a tal ponto de exposição na mídia, você precisa ter resolvido, e bem resolvido, os problemas de dentro da sua empresa. E isso é muito difícil, então cuidado, não exponha riqueza, não arrote prosperidade, faça geração de bom conteúdo para que as pessoas comprem cada vez mais das suas empresas e não as invejem. Paulo Mubarak gravou o episódio número 103 em 15 de junho de 2025.